sempre entendo que quando Deus coloca um texto no coração da liderança é porque Ele quer que a gente fale sobre esse texto. Então eu queria que vocês pudessem abrir o texto de Mateus, capítulo 9. A gente vai ler do versículo 35 ao 38. Os irmãos já leram aqui no começo. Amém? Mateus, capítulo 9, 35 ao 38. Todos acharam? Amém? Mateus 9, 35, 38. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Irmãos, eu queria perguntar só uma coisinha ao pastor, antes de começar a pregar. Tiago, irmãos, se você quiser sair da cabine, é tranquilo, filho. Só um tecladinho, fazer um fundo aqui, bem sereninho, tranquilo. A gente que é de louvor, não tem jeito, tem que ter um sonzinho. Amém? Então, eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos. Eu sei que o tema dos irmãos é sobre a questão da missão integral da igreja. E eu não vou fugir, de certa forma, desse tema, por isso que eu queria ministrar um pouco, expor um pouco, na verdade, o texto que é o tema dos irmãos, que é o versículo 35 ao 38 do capítulo 9 de Mateus. Eu queria falar sobre a igreja, uma igreja relevante para esses dias, para os dias atuais. O que é uma igreja relevante para os dias atuais? Como ser uma igreja relevante para os dias atuais? Se você olhar todo o contexto que está não só aqui, mas no mundo inteiro, a gente parece que está vivendo realmente o que o Senhor está falando aqui nesse texto. A gente olha para as pessoas e as pessoas realmente não têm um pastor, no sentido fora da igreja. As pessoas estão necessitadas de alguém que leve o evangelho, de alguém que leve a palavra, de alguém que cuide, de alguém que trate as pessoas como elas precisam ser tratadas. E aí, quando você olha todo o contexto do capítulo 9, também a partir do capítulo 8 de Mateus, você vai ver Jesus caminhando pela Galileia, Jesus andando pela Galileia, Jesus pregando o evangelho, mas Jesus não está simplesmente pregando o evangelho. Olha, vou te falar de mim, né? Falar da palavra, falar do reino. Ele está pregando o evangelho do reino. Mas se você precisar de uma cura, eu não vou curar. Se você precisar de um auxílio, eu não vou te auxiliar. Não. A gente vê um Jesus caminhando, pregando o evangelho do reino, amando e cuidando de pessoas. E aí, nesse contexto, pensando nisso, o Senhor me levou a pensar: o que é ser realmente uma igreja relevante? O que é ser uma igreja que causa impacto onde ela está inserida? E nesse contexto eu queria compartilhar com os irmãos 3 características dessa igreja relevante para os dias atuais, que eu vejo nesse texto de Mateus, que o Senhor nos ensina aqui em Mateus. E talvez você fale: não, mas esse aí é Jesus. Não, Jesus podia fazer tudo isso, mas quando você passa um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, quem vai começar a fazer isso são os discípulos. Jesus está simplesmente preparando os discípulos para pregarem o evangelho, para amarem pessoas, para cuidar de pessoas. Então, uma igreja relevante, ela precisa cuidar de pessoas e amar pessoas. Não tem para onde correr. Eu falo que o maior bem da igreja não é o templo, não é o som, não é o ar-condicionado, está até fresquinho. Mas o melhor bem da igreja são as pessoas. E nesse ponto eu queria compartilhar com os irmãos 3 características de uma igreja relevante para os nossos dias, para os dias atuais. E quando a gente olha o versículo 35, diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino.
Então, a primeira característica de uma igreja que é relevante realmente para os dias atuais é uma igreja que prega o evangelho do reino. E também você fala assim, mas que é isso? Como assim? Será que todas as igrejas não pregam o evangelho do reino? Tem alguma coisa errada? É mais para a gente pensar, irmãos. Porque o que é o evangelho? Eu poderia aqui discorrer e falar, não, o evangelho é isso, a gente geralmente reduz o evangelho simplesmente assim, não, o evangelho são boas novas. O que é o evangelho? A gente tem a resposta pronta, né? São boas novas, mas que boas novas são essas? Que boas novas são essas? O evangelho é uma boa notícia. Por quê? Porque nós estávamos destinados ao inferno, condenados, como Paulo vai bem dizer lá em Romanos. E essa boa notícia é que através de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Então uma igreja que prega o reino, que prega o evangelho do reino, essa precisa ser uma característica de uma igreja realmente relevante para os dias atuais. Porque como igreja de Cristo, nós somos chamados a pregar certezas do reino. Coisas concernentes ao reino. Quando você olha aqui aquele contexto aqui de Mateus, você vai ver que tinham muitas sinagogas, tinham muitos doutores, mas havia pouco cuidado com as pessoas. E Jesus está percorrendo ali, e você vai ver nesse simples capítulo aqui rápido. Eu brinquei comigo mesmo e falei, gente, está parecendo Marcos aqui, né? Que é a ação o tempo todo. Quando você pega ali do comecinho, no capítulo 9 de Mateus, tem 5 pelo menos curas que o Senhor faz. Um chamado ministerial, que é o chamado de Mateus, está inserido aqui também. E vários ensinamentos. Então uma igreja que prega o evangelho do reino. Uma igreja que prega o evangelho do reino. Uma igreja realmente que prega o evangelho do reino. Qual igreja que não quer ser conhecida, né? Uma cidade. Tipo, chegar lá em Maricá, na minha cidade, e quando você fala assim, de onde você é? Eu sou da comunidade, Deus é fiel. O pessoal, eu conheço. Eu conheço, mas não, eu conheço o pessoal lá que toca bem, que canta bem. Mas é muito melhor quando fala assim, eu conheço, é uma igreja que prega o evangelho. É uma igreja que vive o reino. É uma igreja que fala de Jesus. É uma igreja que prega Jesus. É uma igreja que cuida de pessoas. É uma igreja que ama pessoas. É uma igreja que vive o evangelho do reino. Esse evangelho que Jesus está aqui falando, que Jesus está pregando, que Ele vai falar para os seus discípulos. Vai falar para mim e para você, porque nós somos os seus discípulos. Então nós também fomos chamados para pregar esse evangelho do reino. Qual é o evangelho que nós temos pregado e qual é o evangelho que nós temos vivido como igreja do Senhor? Olha por que eu estou dizendo isso. Atos 2, 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 2 de Atos. Uma igreja que pregava o evangelho do reino. Quando uma igreja prega o evangelho do reino e fala que eles tinham uma comunhão, um partir do pão, eles se importavam uns com os outros. E o mais interessante é que essa igreja que prega o evangelho do reino, essa igreja que é relevante para os dias atuais, é o próprio Senhor, diz a palavra, que vai trazendo aqueles que precisam e que necessitam ser salvos. Porque uma igreja que prega um evangelho genuíno é uma igreja que cuida de pessoas. E aí o Senhor vai trazer pessoas para quê? Para serem cuidadas, porque Ele sabe que pode contar com aquela igreja para cuidar daquelas pessoas. E era por isso que o Senhor estava trazendo ali para Atos. Porque Ele sabia que os discípulos amavam o reino, pregavam o reino. E eles aprenderam com Jesus a amar e a cuidar da vida
e cuidar de pessoas. A igreja de Atos, ela pregava o evangelho do reino, mas ela testemunhava com as suas atitudes. E eu vendo um vídeo muito interessante do pastor Hernando Dias Lopes, ele fala que o evangelho ele muda tanto a nossa vida, ele muda tanto as nossas atitudes, que o evangelho faz com que a gente comece a agir diferente, a tratar as pessoas de uma forma diferente, porque ele mexe com o nosso interior, ele muda o nosso interior. Então precisa ser uma característica da igreja pregar o evangelho do reino. E por que eu estou sendo tão enfático nisso? Porque eles não pregavam o evangelho barato, um evangelho de qualquer jeito, um evangelho simplesmente de facilidades. Não, eles tinham cuidado com pessoas, eles amavam pessoas, mas eles pregavam um evangelho que trazia arrependimento e cura na vida daquelas pessoas. Porque o evangelho ele muda a nossa vida, o evangelho ele muda as nossas atitudes, o evangelho ele muda as nossas vidas e a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E uma igreja que é relevante para os dias atuais, ela prega um evangelho do reino que transforma vidas, que transforma atitudes, que transforma mentes, que muda o ambiente em que ela está inserida. E é por isso que a igreja de Atos está fazendo uma grande diferença, porque eles entenderam o que o Senhor Jesus estava mencionando já aqui atrás, no capítulo 9 de Mateus, pregando o evangelho do reino. Por isso que eles estavam crescendo em comunhão, por isso que eles estavam crescendo e ganhando a simpatia de todo o povo. Aqueles homens e mulheres, eles estavam pregando o evangelho do reino, eles não estavam fazendo coisas mirabolantes. Eles simplesmente estavam pregando o evangelho do reino. Então essa precisa ser uma característica da igreja para os dias atuais. Uma igreja que prega o reino. Esses dias a gente foi numa igreja, e eu e minha esposa, a gente foi ministrar, e eu lembro que era uma conferência, irmão, e eu gosto de palavra, né? E aí chegou o momento da palavra, eu estava lá ansioso, minha esposa ansiosa, a gente lá ansioso para ouvir a palavra e tal. E o irmão abriu a Bíblia, não citou texto nenhum, pregou quase durante 1 hora, não falou nenhum versículo. E minha esposa olhou para mim e fez assim: como assim? Eu poderia vir aqui contar várias experiências minhas com Deus, falar várias coisas, contar muitas coisas. É um culto de jovens, eu poderia falar sobre liderança de jovens, que a gente trabalha lá na igreja. Minha esposa é líder de jovens, eu fiquei ali com ela durante 2 anos. Mas eu fui chamado para pregar o evangelho do reino, para falar do reino. Eu posso colocar as minhas experiências vivenciando esse reino, mas a palavra precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Os cristãos precisam ser preparados através da palavra. Como a irmã citou aqui, o capítulo 15 de João: vocês já estão limpos pela palavra. E é esse Jesus, o mesmo Jesus que está falando, que está pregando, percorrendo as cidades, percorrendo os lugares, pregando o evangelho do reino. E os discípulos colocam em prática. E é por isso que eu quis citar o capítulo 10 desse mesmo Mateus, porque aí você vai ver os discípulos colocando em prática aquilo que Jesus está ensinando. E nós precisamos também colocar em prática o que o Senhor nos ensina, o que a palavra nos aponta: pregar o evangelho do reino. O evangelho não pode ser só falado. Eu posso vir aqui e falar, vou falar aqui, pregar, e depois, eu estou vivendo esse evangelho? Então uma igreja relevante, ela vive, ela proclama esse evangelho, ela anuncia o evangelho do reino. Uma igreja relevante, ela é firme na pregação do evangelho.
E aí a segunda característica que eu queria compartilhar com os irmãos, versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E o segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, já até mencionei aqui. Primeiro, uma igreja relevante para os dias atuais. Ela prega o evangelho do reino. Segundo, é uma igreja que se importa com pessoas, que se importa com vidas. Ela se importa com pessoas. Jesus, como eu falei, ele está percorrendo, pregando o evangelho do reino. Mas ele começa a ver que as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm carências, então ele começa a curar as pessoas. Ele começa a tratar de vidas, e é por isso que eu citei que ele faz isso pelo menos 5 vezes no capítulo 9 de Mateus. E até andando pelo caminho, vem alguém, toca ele, a mulher toca nele, ele também para, opa, você também precisa ser curado. Então é uma igreja que se importa com pessoas. Jesus se compadeceu. O texto diz que Jesus se compadeceu. Quando você olha esse vocábulo no grego, ele significa entranhas. O que está dizendo o texto? Jesus, ele sentiu no seu mais íntimo, no mais íntimo do seu ser, que aquelas pessoas precisavam de algo, que aquelas pessoas precisavam de um olhar diferente, que aquelas pessoas estavam abandonadas. E ele não curava por aplausos, ele não curava para receber lisonjas, ele curava porque ele amava pessoas, ele curava porque ele tinha amor e misericórdia por aquelas pessoas. E como igreja, nós precisamos amar pessoas, nós precisamos cuidar de pessoas, nós precisamos aprender com Cristo, uma frase que eu guardo no meu coração, que um dia eu ouvi: servir a Deus, servindo pessoas. Quando vocês fizerem a um destes pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. E a gente às vezes, não, eu quero servir a Deus, eu quero ir na igreja, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E esse é o primórdio, sim, é o principal. Você tem que pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho. Mas às vezes tem uma pessoa do lado da sua casa, precisando de uma oração, precisando de um abraço. E a gente às vezes não faz isso. Então a gente serve a Deus servindo pessoas. Então é uma igreja que se importa com pessoas. Filipenses 2, 5, 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele está nos ensinando o tempo todo, o Senhor nos ensina. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Ele está o tempo todo ensinando os seus discípulos a servir. A servir. A gente vai entender que a tarefa principal da igreja é pregar o evangelho. E esse evangelho faz com que a gente tenha outras atitudes também. E como eu falei um pouquinho antes, na Galileia tinham várias sinagogas, vários doutores. Eu trabalho em São Gonçalo, moro em Maricá. Eu lembro que na minha antiga igreja, na rua da minha antiga igreja, tinham 3 igrejas, num espaço de 500 metros. 3 igrejas. E aí, quando eu estava lendo esse texto, pensando na mensagem, pensando na palavra dessa noite, eu falei: Senhor, não é diferente. Porque o texto está dizendo que haviam ali doutores, haviam sinagogas, mas o povo estava na rua sem ser pastoreada. Quantas pessoas tem nessas ruas sem ser pastoreada? Para pensar. Quantas pessoas tem na sua rua sem ser pastoreada? O que Jesus faria se andasse pela sua rua? O que Jesus faria se andasse pela minha rua?
que Jesus faria? Que eu gosto de aplicar muito ao meu pessoal. Eu estava lendo o texto e falei, o que Jesus faria se ele morasse aqui? Se ele passasse pela minha rua? E Jesus olha aquela cena e fala, eles estão andando sem um pastoreio, sem alguém que cuide deles. E aquilo comove o coração do Senhor. Porque uma igreja relevante, uma igreja que realmente marca uma localidade, uma igreja que realmente marca um lugar, ela ama pessoas, ela cuida de pessoas. Como eu falei, hoje a gente tem igreja para todos os cantos, para todos os gostos, para todos os jeitos. Mas essas igrejas estão realmente se importando com pessoas? Se importando que eu falo de ter cuidado, irmão. Porque cuidar de ovelha é difícil. O pastor está aí, né, pastor? É difícil. Para cuidar de ovelha, mas tem hora que você tem que parar. Aí se fere. Pastor, me feri. Cá, irmão. Pastor, está lá cheio de carrapicho, você tem que tirar os carrapichos. Isso é cuidar. E quando eu falei que assim, pregar o evangelho do reino, porque hoje a gente tem muitas igrejas, tem igreja aí que lota, que bomba. Mas se você pedir alguém para te ajudar em oração, irmão, não dá não, aqui a gente só vem aqui, presta o culto ao Senhor e vai para casa. Não sabe nem o seu nome. Mas uma igreja relevante, ela ama pessoas, ela cuida de pessoas, ela trata do coração de pessoas, ela trata do coração de vidas. Uma igreja relevante ama, é forte no discipulado, cuida de vidas e causa impacto na sociedade onde ela está inserida. No capítulo 9 a gente vê Jesus, no capítulo 10 a gente vê os discípulos e o capítulo 2 de Atos. A gente vê esses mesmos discípulos do capítulo 10 atuando como igreja e fazendo a diferença onde eles estavam inseridos. Será que nós estamos fazendo a diferença onde nós estamos inseridos? Será que a minha igreja lá em Maricá, ela está fazendo a diferença lá onde ela está inserida? A gente tem que se perguntar isso, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Então, uma igreja que se importa com pessoas. Primeiro, a primazia. É uma igreja que prega o evangelho do reino, o evangelho genuíno, o evangelho puro. Segundo, ela vai amar pessoas, porque o evangelho faz isso. Não tem como uma igreja que se diz realmente pregar o evangelho do reino e não amar pessoas, não amar vidas. Não sentir dor por aquele que está se perdendo, não sentir dor por aquele que está morrendo sem ouvir Jesus, sem ouvir falar de Jesus. Não tem como. Não tem como. E às vezes a gente cai na síndrome de Jonas. Olha, não, essa galera toda aí de Nínive merece morrer. Eu sou melhor do que eles. É o que está acontecendo aqui. É o que Jesus está apontando, porque tinham vários doutores, tinham várias pessoas ali que tinham conhecimento enorme da lei, mas eles falaram assim, não, nós somos melhor do que eles. Se você olhar o texto, você vai ver, que isso? Jesus está lá, vou fazer uma linguagem aqui mais. Que isso, Jesus? Está sentado com essa galera aí da faculdade, tudo pecador. Ah, Jesus no meio dos pecadores, fala sério, como assim? Mas Jesus está lá. E aí ele vai dizer, capítulo 9 de Mateus, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. É uma igreja que cuida de pessoas, de um Senhor, Jesus, que ama e cuida de pessoas. E aí eu caminho para o ponto 3, eu não quero fadigar muitos irmãos. É uma igreja em movimento, é uma igreja em ação. Versículo 37 e 38. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Seara é quando a colheita está pronta, está madura, é só. E aí o Senhor Jesus fala assim, mas tem poucos ceifeiros. Mas se você olhar o contexto histórico, tinha um monte de sinagoga, tinha um monte de doutores, tinha um monte de conhecedores da lei, mas o Senhor está falando, olha, está faltando ceifeiros. Está faltando realmente pessoas que se importam com pessoas. Era o que estava faltando.
a existência da seara, ela requer a ação de ceifar. Nós temos tantas igrejas espalhadas por aí, como eu já mencionei. Como pode faltar ceifeiros? Para pensar. Como pode faltar ceifeiros, irmão? O contexto não é diferente de agora. Continua faltando ceifeiros. E a seara continua da mesma forma, madura. E às vezes quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa, nossa, ninguém nunca me falou de Jesus dessa forma. A gente tem tanta igreja espalhada por aí. E a gente tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ah, mas ouviram já sim falar de Jesus, mas não do sentido de você parar, sentar com aquela pessoa, conversar com ela, expor a Escritura. Falar realmente de Jesus. Olha, é esse Jesus. Não, a gente se limita, como eu falei, não. O Evangelho são boas novas. E talvez a pessoa pergunte para a gente, mas que boas novas são essas? Como é isso aí? Ah, não sei, são boas novas. São boas novas. Você é pecador, como a irmã disse aqui, você é pecador. São boas novas. Não, é gastar tempo, é discipulado, é qualidade, é ensino. É o que Jesus está fazendo. Então a gente tem muitos religiosos, como tinha lá naquela época. Mas falta cuidado com pessoas. Gálatas 2, 9, 10 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, as bases, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncidão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Qual é a primazia de Paulo aqui em Gálatas? É pregar o Evangelho. Tanto é que é no livro de Gálatas que ele vai rebater aquela galera lá judaizante que está pregando o Evangelho que não condizia com o Evangelho genuíno e puro. E ele está falando, olha, o Evangelho é esse. Se vocês pregarem um outro Evangelho, um anjo do céu pregar um Evangelho diferente desse, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito. Mas ele está falando, eu também procuro com diligência cuidar de pessoas. Mas o principal é o Evangelho. A primazia da igreja é o Evangelho. É pregar o Evangelho, é ensinar as pessoas. Mas esse Evangelho faz com que a gente esteja em movimento. Não dá para a gente viver o Evangelho, não, eu vou para casa agora, volto aqui amanhã, eu não sei qual o próximo culto aqui dos irmãos, e depois eu vou para casa e acabou. Não. É um Evangelho que causa impacto na sociedade. E aí, para a gente entender isso, Atos 6, 2, a parte B, o versículo 3 diz assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. O que eles estão falando é necessário que as pessoas precisam ser cuidadas, é necessário que as pessoas precisam ser tratadas, mas nós não podemos abandonar a pregação da palavra, ela é a principal. Eles haviam aprendido com Cristo a importância de cuidar de pessoas. Jesus viu o povo como uma grande colheita espiritual. Aqueles que olhavam como pecadores, Jesus via como colheita espiritual. Aqueles que olhavam como jogados às margens da sociedade, Jesus amava e olhava como colheita espiritual. Eram pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, eram pessoas que precisavam conhecer quem era Jesus. Eram pessoas que precisavam ser apresentadas ao reino que o próprio rei estava proclamando, Jesus Cristo. Uma igreja relevante leva o povo ao conhecimento de Deus. Todos nós devemos ser ceifeiros, porque há alguém que cada um pode e deve levar a Deus. E aqui eu queria concluir com os irmãos. Uma igreja relevante para os dias atuais. Ela vive a pregação do Evangelho. Ela ama pessoas. Ela coloca esse amor em ação. E nós, qual o tipo de igreja que nós temos sido? Qual o tipo de igreja nós temos sido? Lucas 9:6.
Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por todas as partes. Quem está fazendo isso, irmãos? Ois? 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 Você é o quê? Eu sou o quê? O que eu estou fazendo de relevância para o reino de Deus? Feche seus olhos em nome de Jesus. Queria que você pudesse orar ao Senhor. Talvez a sua oração seja: eu quero ser essa igreja relevante. Porque eu fiz essa oração estudando o texto. Queria que você fizesse pelo menos um minutinho de oração ao Senhor. Eu queria cantar uma canção com os irmãos. Uma canção que tocou o meu coração quando eu estava ministrando essa palavra. Ministrando não, estudando essa palavra. E aí eu fiquei pensando, por que dessa canção? Eu estava ali sentado. Eu até brinquei com minha esposa. A canção tocou meu coração. Uma canção muito antiga. Mas eu queria compartilhar com os irmãos. Você pode se colocar de pé? Eu queria chamar minha esposa aqui para me ajudar, se for possível. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. São 39 anos, ele é digno de louvor, amém? Na cidade
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Não vai faltar luta, mas a vitória é certa. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre tudo, só tu és o São Rei 39 anos, amém, irmãos? sobre tudo, E só tu és o eu ia Rei. esses dias eu estava ministrando a palavra lá na Congregacional de Maricá. E a igreja é bem no centro da cidade. E eu estou vendo que os irmãos aqui também ficam bem no coração da cidade, no centro da cidade. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então a missão de vocês é proclamar esse reino aqui neste lugar. Ah, mas tem a igreja ali do outro lado que faz. Deixe Deus usar vocês. Deus plantou aqui vocês com um objetivo. Então amem o reino, pregue a palavra, vivam a palavra. Como vai ser isso? Aí é com Deus. Mas acima de qualquer coisa, amem a palavra do Senhor. Preguem a palavra do Senhor. Vivam em comunhão. Porque aí sim, vocês vão começar a experimentar. Eu creio que já estão experimentando o Senhor enviando pessoas para esse lugar. A gente às vezes ouve aquela famosa metáfora que a igreja é como um hospital, né? Por que uma pessoa ela procura um hospital? Porque ela está doente. E a gente às vezes, não, a pessoa procura o hospital porque ela está doente. Mas é uma grande verdade. A pessoa procura o hospital, sim, por ela estar doente, mas porque ela sabe que no hospital ela pode ser cuidada. Então o Senhor trazia pessoas para a igreja de Atos, para esses apóstolos que aprenderam com esse Jesus que está sendo mencionado aqui no capítulo 9, porque ele sabia que naquele lugar as pessoas poderiam ser cuidadas. Então o evangelho que essa igreja tem pregado e continuará pregando, o Senhor vai começar a trazer mais e mais pessoas para cá, porque ele sabe que nesse lugar essas pessoas serão cuidadas. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Amém.
Já vou pedir para a banda ir se preparando aqui. Eu vou dar os avisos. Infelizmente, estamos chegando ao fim.